desejando ter um filho, porque ela era estéril. E a Bíblia diz que Deus abriu a sua madre e lhe deu um filho por nome de Samuel. A Bíblia vai dizer que Samuel foi levantado como o primeiro juiz sobre a terra para julgar o povo de Israel. Mas o povo cansou. O povo não queria mais ouvir os conselhos do velho Samuel. Desprezou os seus juízes, desprezou aquele que Deus havia levantado para reger a sua casa. Então eles lhe pediram um rei. E a Bíblia diz que Deus deu um rei segundo o coração do povo. Eles pediram um rei segundo o coração deles. E Deus deu Saul. Saul foi um homem obstinado, desobediente, um homem cruel, um homem invejoso, ambicioso, orgulhoso e ordinário. Porque ele não reconheceu que o tempo dele havia acabado, que o tempo dele havia sido rejeitado por Deus. Deus não rejeitou a alma de Saul, rejeitou Saul como rei, rejeitou Saul como líder. Uma coisa é Deus rejeitar o cargo do homem e não a alma do homem. Então a Bíblia vai dizer que Saul, ele se levantou contra Davi para destruir a vida de Davi, para matar Davi, porque ele ficou sabendo que lá em Belém de Judá havia um homem que foi escolhido no lugar dele para reinar em Israel. E este homem se chamava Davi. A Bíblia vai dizer, irmãos, que passaram-se muitos reis e o povo ainda continuou na desobediência a Deus. Deus levanta os profetas. Os profetas, eles servem para alertar. Os profetas servem para trazer a mensagem espiritual para o povo sair do pecado, chegar ao arrependimento e se entregar a Deus. Mas mesmo assim, o povo ainda continuou na desobediência. Então o povo havia rejeitado os seus juízes. Então Deus resolveu castigar o povo com a fome. Porque se o povo não respeita o juiz, não respeita o rei, não respeita o profeta, a Bíblia diz que o povo estava desordenado. Não respeitava o juiz, não respeitava o rei e muito menos os profetas. Então Deus resolveu castigar o povo com fome. A Bíblia diz que naquela época Deus enviou fome sobre Belém. Eu não estou falando, irmãos, de uma fome comum. Eu não estou falando de uma crise comum. Eu estou falando de um tempo de escassez, aonde tudo que se plantava não nascia, aonde que tudo que ia criar não podia criar, porque a criação morria. Não havia água, não havia alimento, não havia cereal, porque o povo havia rejeitado a direção de Deus sobre a vida deles. Aleluia. E quando Deus quer corrigir o homem, irmãos, Ele faz a terra ficar deserta, Ele faz a terra ficar árida, Ele faz a terra ficar seca, para o homem entender que existe um dominador sobre o céu e sobre a terra. Deixa eu abrir aqui um parênteses e entregar a primeira profecia de Deus para você. Você não manda no seu nariz, você não vai aonde você quer, não faz o que você quer, não fala o que você quer, porque você tem alguém que domina a sua vida. Ei, e se você não aceitar, Deus vai criar situações para você aprender a respeitar o Criador do céu e o Criador da terra. Glória a Deus. Aleluia. O povo não queria mais ouvir Deus através do juiz, não queria ouvir Deus através do seu rei, não queria ouvir Deus através do seu profeta. Então agora Deus
invejosos. Ele foi para o Egito porque os seus irmãos desprezou ele, porque nele havia um brilho, havia um diferencial. José, ele representava a tipologia de Cristo, alguém que estava obedecendo o seu pai, caminhando passos a passos para ser o sucessor do seu pai. Então a Bíblia vai dizer que lá no Egito, Deus resolveu visitar José. A Bíblia diz que quando José estava humilhado, quando José estava preso, desprezado, estava caluniado na cadeia, Deus agora se revela para José nas revelações espirituais. E ele começa a dar sonhos. Primeiro ele deu sonho para o padeiro, depois ele deu sonho para o copeiro. E quando Deus havia traçado o seu plano, ali naquele deserto, aonde José estava, a Bíblia diz que agora Deus vai visitar a cama de Faraó e vai dar um sonho para Faraó. Ele vai mostrar um tempo de seca, 7 anos de escassez e 7 anos de abundância. A Bíblia diz que ele não entendeu o sonho, ele então mandou que chamasse alguém que revelasse, algum mágico, algum astrólogo, alguém que entendesse de sonho para revelar as revelações que perturbou a sua mente naquela noite. Mas ninguém pôde decifrar o sonho de Faraó. Então Faraó ficou indignado e diz: como que vocês não conhecem os sonhos que eu recebi? Tem que ter alguém que possa revelar esse sonho. Aí o copeiro se lembrou, porque é assim, irmãos, quando você está na bênção, todo mundo está te abraçando. Quando você está na carne gorda, todo mundo está almoçando na tua casa, jantando na tua casa, tomando café na tua casa. Quando você tem amigos, né, que tem nome, todo mundo quer se aproximar de você. Quando você tem uma condição financeira, quando você tem um status, quando você tem uma grife, um nome, todos querem se aproximar. Mas vai você para o deserto, vai você para uma prova, vai você passar por um estado de humilhação, as pessoas começam a virar as costas e se esquecer de você. Mas tem uma coisa, meu querido, nesta noite, para alegrar o teu coração, pode todo mundo virar as costas para você, mas o céu ainda continua olhando para você e acreditando no sonho que Deus escreveu para você viver. Aleluia! Glória a Deus! Virar as costas não significa que acabou, aleluia, o seu chamado. Virar as costas não significa que acabou a tua chamada na terra, porque existe um Deus que está preparando mesa no deserto. E se tem um versículo, irmãos, que eu sou agarrado, é o Salmo 23, e o versículo seguinte diz que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ei, escuta, Deus não vai preparar uma mesa na frente do teu amigo, porque para o teu amigo não precisa de mesa. Ei, Deus não vai preparar uma mesa para as pessoas que elas te ajudam, porque essas pessoas não precisam ser, aleluia, reverenciadas. Deus vai preparar para os teus inimigos que desacreditaram em você, desacreditaram do teu potencial, e Deus está dizendo: eles vão ter que sentar na mesa e vão ter que comer do pão que eu vou colocar na mesa para mostrar que eu sou na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que Deus fez com José. A Bíblia diz que então o copeiro lembrou e disse: tem um homem que estava preso comigo e ele revela sonhos. Disse: manda chamar esse homem na minha presença. E quando José chegou, ele disse: me conta o teu sonho. Quando ele contou, aleluia, José entregou a interpretação e ele disse: não há homem no Egito. Eis aqui não, nascido aqui não. Não há homem no Egito que tem o espírito de excelência, de capacidade, de governo, como eu estou vendo em você, moço. Por isso, a partir de hoje, você vai deixar de ser cauda para ser cabeça, meu irmão. Você não entendeu? É bom, aleluia, falar, aleluia, com mais clareza. Deus está falando, quando o tempo de humilhação acabar na tua vida, você vai sair do estado baixo
É quando a sua carne deseja, você está sendo tentado, é você mesmo que está desejando a tentação. Porque a Bíblia diz que Deus permanece fiel e Ele não pode ser tentado por ninguém. Aleluia. Deus não! Se Ele vai dar uma prova, você vai passar por ela e Ele vai te exaltar nesta prova que você está passando. Glória a Deus. E agora José é governo. Deixa de ser cabra para ser cabeça. E a Bíblia diz que José então manda trazer o seu pai e toda a sua família que está lá em Canaã. Diz: manda chamar o meu pai, manda chamar a minha mãe e manda chamar os meus irmãos e toda a minha família, porque nós vamos viver aqui no Egito. Enquanto eu estiver reinando, enquanto o Egito estiver prosperando, nós vamos ser abençoados nesta terra. Oh, glória. Mas aí acabou o fim, a era José. José morre. Os seus parentes morrem, ficam os seus filhos. E também o faraó bonzinho morre. E nasce um faraó malvado. E ele começa a oprimir o povo. Começa a receber maus conselhos. Começa a receber maus informações. E agora começa a humilhar o povo de Deus. Castigar o povo de Deus. Pisar no povo de Deus. E aí o conselheiro diz: vê como é que esse povo cresce rápido. As mães, quando ganham filho, os filhos são robustos, são um povo forte, são um povo diferenciado, são um povo, você entendeu, que está se destacando no meio de nós. E se nós permitir que eles continuem crescendo, daqui a pouco eles vão tomar o Egito e nós vamos ser escravos do povo hebreu. A Bíblia diz então que este faraó maldito, ele traça um plano, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Não só foi no tempo de Jesus que as crianças morreram, foi no tempo de Faraó também. Ele manda jogar as crianças no Rio Nilo, aonde havia crocodilos, e agora começa uma matança terrível ali. Agora o povo hebreu começa a perder os seus filhos, as mães hebreias. Ele pega os homens, os machos primogênitos, os homens de 2 anos para baixo, começa a matar, jogar no rio. E houve uma grande matança. Deus assistiu tudo aquilo, irmãos. E passaram-se 400 anos, o povo estava oprimidos e escravos, clamando por uma liberdade. Deus levanta alguém que Deus escondeu. Porque quando Deus, irmãos, quer realizar os seus planos, Ele nos esconde. Está lá em Colossenses, capítulo 3. Se já ressuscitaste em Cristo, estais escondidos em Deus. Deus não vai te esconder no lugar onde o diabo pode te achar. Ele vai te esconder nas asas dele. O salmista Davi disse: esconde-me, Senhor, debaixo das tuas asas, até que tenha passado o tempo da minha calamidade. Glória. Para que os meus inimigos não me acham. Glória. E a Bíblia vai dizer que Moisés cresce. E agora ele tem que tomar uma decisão, porque ele foi criado pela filha de Faraó, pelo inimigo do povo de Deus. Ele foi criado. Porque quando Deus quer fazer, irmãos, Ele usa até o filho do diabo para abençoar a sua vida. Oh, glória a Deus. Ele não fica explicando a mensagem, não. Quando Deus ele quer fazer, Ele vai usar alguém que você vai ficar assim, sem entender. Eu estava esperando que era um crente que vinha me ajudar, e agora bateu um macumbeiro na minha porta. Até o macumbeiro tem que obedecer quando Deus manda. Até o capeta, quando ele está debaixo de uma ordem de Deus, ele tem que obedecer ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E agora ele vai tomar uma decisão: se ele defende o povo de Deus, ou se ele continua nas delícias do Egito. E ele prefere sofrer com o povo de Deus do que continuar reinando no Egito. E agora ele vai para onde? Para o deserto. Pastor, mas não é de Ruth que você quer falar? Nós vamos chegar lá. Ele vai para o deserto. E lá no deserto ele vai ver uma sarça. Lá no deserto ele vai ter a primeira experiência dele, porque ele não conhecia Deus.
ele só nasceu no berço cristão. Aí vai para você que nasceu no berço cristão. Nem todo mundo que nasce no berço cristão é cristão. Precisa ter um encontro com Deus para ser chamado filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam foram dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Primeiro você vai ter que ter um tete a tete com Deus, para Deus marcar a tua vida. E Moisés foi para lá, para o monte, o Horebe de Deus. Chegou lá no Horebe, ele viu a sarça e uma voz que dizia: Moisés, primeira coisa, meu filho, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ei, aleluia, Deus está dizendo: você pode até ter passado pelo Egito, mas você não pode carregar os costumes do Egito para andar na presença de Deus. Deus está me dizendo: Moisés, até aqui você estava andando com os costumes do Egito, mas daqui para frente você vai calçar a sandália do Evangelho, vai calçar a sandália. Deus está falando, meu irmão, para você, aleluia, vencer o deserto, você tem que calçar a sandália do Evangelho. Está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante, as armaduras de Deus. Ei, minha filha, com essa arma sua da carne não vai. Ei, meu filho, com essa arma sua da carne não vai. Mas com a sandália de Deus você vai longe. Com a sandália de Deus você vai longe. Aleluia! A Bíblia diz que ele tirou o povo do Egito e levou para o deserto. E lá no deserto ele mostrou as suas maravilhas. Mas mesmo assim, o povo se esqueceu de tudo que Deus havia feito. Não é diferente, irmãos. A pandemia veio aí arrebentando tudo, quebrando tudo. Parou os reis, os estádios, parou os grandes, os holofotes. A televisão, a mídia ficou voltada só para a morte e Covid, chamada Covid. Ela ficou famosa no Brasil e no mundo. Mas quando eles descobriram o antídoto, que o povo começou, você entendeu, ver que o nível de mortalidade começou a cair, o povo se esqueceu e voltaram para as suas festas carnais e mundanas. E começou tudo de novo. Porque se esqueceram que havia passado uma correção sobre a terra. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora Moabe, uma terra de pecado, uma terra de pecado. Alguém que está na casa do pão, na igreja, na presença, vai sair da terra santa para ir para uma terra contaminada, tomar uma direção precipitada. Olha o que Deus está falando. Não se precipite com as suas decisões, porque os teus caminhos é um e os caminhos de Deus são outro para você. A sua pergunta para Deus é uma e a resposta dele para você é outra. Porque nem tudo que você pede para Deus ele vai conceder. Mas está escrito, pastor, tudo que pedires em meu nome, crendo você vai receber. Mas é tudo que Deus avaliar e ver que está na vontade dele. Ou você esqueceu do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, não a minha. Enquanto a tua vontade estiver na frente de Deus, tu vai quebrar a cara. Mas quando você tirar a tua vontade e deixar a vontade de Deus, você vai ser abençoado por Deus, porque Deus tem caminhos excelentes para mim e para você. Glória a Deus. Ele pega a família, uma família que era um exemplo, ele se precipita por causa da fome, porque ele deixou de acreditar no Deus da provisão, no Jeová Jiré, no Deus da providência, e ele vai para uma terra chamada Moabe, aonde os homens daquela terra sacrificavam a criança ao Deus Moloque. Para quem não sabe,
Na terra de Moabe existia um Deus feito de pedra, com uma boca no formato de uma fornalha. E ali eles pegavam crianças recém-nascidas e jogavam para o Deus Maloque, dizendo, simbolizando: nós vamos sacrificar essa criança para que Maloque abençoe o céu, para que dê chuva e prosperidade para a nossa terra. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que no meio dessa terra, Deus agora permite a morte. Talvez na terra do pão, ainda que tivesse escassa, ainda que tivesse árida, se Elimeleque tivesse continuado lá com Noemi, talvez ele não teria morrido como ele morreu em Moabe. Porque a Bíblia vai dizer que lá em Moabe, ele deixou de ser cabeça para ser escravo, ser cauda. Trabalhou tão duramente lá, que veio a falecer ele e os seus 2 filhos. E agora Noemi, com profunda tristeza, na terra de pecado, na terra aonde ela tinha que olhar e ver o sacrifício de crianças, o sacrifício de mulheres virgens, que eles pegavam sacerdotisa, criavam aquela menina, você entendeu? Na lei deles, e quando chegavam numa certa idade, eles iam sacrificar aquela moça para Maloque. E agora ela, com profunda tristeza, ela começa a lembrar da sua terra. Ela começa a lembrar de Belém. Ela começa a lembrar das coisas lá no passado que Deus havia feito pelo seu povo no Egito. Como Deus havia livrado o seu povo da escravidão, da fome. Como Deus havia abençoado o seu povo. E agora ela fica sabendo que em Belém, Deus resolveu visitar Belém e começou a haver prosperidade em Belém. E ela fica sabendo que a terra do pão agora está próspera. Então agora ela chega para as suas 2 noras, para Ruth e Orfa, e diz: eu sou uma mulher velha, cansada, já não tenho condição de carregar vocês mais comigo, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Isto é, na ótica humana. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: você é velho demais para cumprir esse papel na presença de Deus. Você já é história passada, a sua história já passou, tem vindo uma geração nova que pode fazer muito mais que você. Isso é, na ótica humana, porque para Deus, quanto mais velho você é, mais experiente você é na presença dele. Aleluia! Enquanto muitos desprezam o conselho de um velho, ei, a Bíblia diz: sábio é aquele que ouve o conselho dos anciões e que se assenta no meio deles para ouvir os seus conselhos. Aleluia! Porque ele será farto de entendimento e terá direcionamento para os seus pés. Enquanto você estiver na geração oba-oba, na geração emotiva, pegando conselho de ímpio, pegando conselho de pessoas que não têm caráter, não têm moral, não têm brilho de Deus para passar para você, o caminho que você está tomando é Moabe. Mas quando você parar de ouvir conselho de ímpio, de pessoas que não têm comunhão com Deus, não tem joelho, não tem vida no altar, não tem consagração, não tem temor a Deus, a tua vida vai continuar no deserto amargo. Como Noemi disse: não quero mais ser chamada de Noemi, eu quero que me chame de Mara, que significa a amargura. A minha vida agora é amarga. Mas Deus estava dizendo: não foi esse o nome que o teu pai e a tua mãe te deu. Não queira receber um nome só porque você está passando pelo deserto. Não queira receber um nome de amaldiçoado só porque você está passando por uma prova, só porque você está passando por um momento difícil. Não, levante a tua cabeça. Lá em Isaías diz: eu te tomo pela mão direita e te digo: tu és meu. Ele diz: eu te chamo pelo nome. Qual é o nome que Deus colocou na tua vida? Foi de vitorioso, mais que vencedor, mais que vencedora. Está na prova, mas o nome continua sendo Filho de Deus, Santa do Senhor, servo de Cristo, soldado de Jesus. Não deixa ninguém roubar o nome que Deus te deu. Não deixa ninguém tomar o nome
você continua sendo agradável, meus olhos. Você está velha, mas está experiente, porque você tem fé ainda, minha serva. A fé está em você. Aí Ruth, que não é nada boba, que conhecia a sua sogra, que ouvia as histórias do povo de Deus pela boca da sua sogra, dizem: sogra, nada disso, eu não vou te abandonar. Se Orfa quiser voltar para Moabe, casar em Moabe, constituir família em Moabe, que ela vá, porque a partir de hoje eu vou deixar de ser moabita, eu vou ser israelense como você. O teu Deus será o meu Deus. É onde você foi enterrado, eu vou querer ser enterrado também. O que você comer, eu vou comer. O que der para você, dá para mim. Eu vou pegar a caravana para a terra do pão. Se é de lá que você veio, contando que Deus abriu o mar vermelho, contando que Deus realizou, aleluia, o sonho de José, é lá que Deus vai constituir uma família para mim e eu vou ser abençoada. Mas ela disse: minha filha, eu estou velha, ainda que eu desse fruto, gerasse filhos, você não ia poder esperar os meus filhos crescer para casar, podia ficar muito velha. Mas Ruth olhava, aleluia, para o Deus de Noemi, não para Noemi. Diz: não, Noemi, o Deus que você serve é grande, o Deus que você serve guardou a tua vida, o Deus que você serve é um Deus de provisão, e é com você que eu vou caminhar. Não insista. Aleluia! Sabe o que Deus está falando, irmãos? Quando você tomar uma decisão certa de andar, aleluia, com quem tem presença de Deus, de andar com quem tem, aleluia, experiência com Deus, as coisas vão começar a acontecer na tua vida, porque Deus, aleluia, ele acampa ao redor daquele que o deve e o livra do mal. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus só fala com quem tem comunhão com ele. Então Deus está dizendo: para de andar com esse atrapalhado, de ouvir essa atrapalhada que tem te dado conselhos ruins, e começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não é para você ouvir essa endemoniada, essa Jezabel, não é para você ouvir esse endemoniado, é para você ouvir essa santa de Deus, esse profeta de Deus, esse juiz de Deus, esse homem que tem vida no altar com Deus. Porque quando ele abre a boca, ele diz: assim diz o Senhor, queira ouvir ou deixe de ouvir, casa rebelde, é Deus que está falando. Aleluia! Quem está falando é Deus. É por isso que muitas pessoas, elas não alcançam o sonho, porque elas deixam de ouvir Samuel que está velho. Não quero mais Samuel, não. Agora eu quero Saul. Deixa de ouvir Samuel para ouvir Saul. Sabe o que Deus está falando? Quanto mais velho o profeta, quanto mais cansado o profeta, ele está a ponto de passar o bastão dele para você. Segura. Foi isso que Deus falou. Samuel, levanta, enche o teu vaso de azeite e vai em Belém. Aonde que Deus mandou ele, irmãos? Em Belém. Falou: vai lá na casa de Jessé e escolhe um, aleluia, para ser rei no lugar de Saul. Quanto mais velho, mais unção. Quanto mais velho, ele ouve a voz de Deus. Quanto mais experiente, ele tem olhares espirituais, ele tem ouvido para ouvir Deus falar. Embora Samuel chegou dentro da casa e começou a olhar: eita, é esse aí, ó, é esse aí, Eliabe, homem alto, bonito, robusto. Não, é esse aí. Não, ele é forte, ele é loiro, ele é bonito. Não. Aí Deus, aleluia, falou: esse aí não, esse aí é o rejeito, esse aí só tem aparência. Ei, Deus não quer ver a aparência de crente, Deus não quer ver sua aparência de cristão, Deus quer ver as suas qualidades de cristão, Deus quer ver as suas atitudes de cristão, Deus quer ver o seu comportamento de cristão, Deus quer ver a sua comunhão que você tem com ele, não a sua aparência. Samuel estava velho e estava pensando em alguém que tem físico, que tem força, que tem juventude. E Deus falou para ele: não, Samuel, hoje os teus olhos também embaçaram, mas o teu ouvido ainda escuta a minha voz. A visão do velho estava embaçada,
Aqui é fácil da glória. Deus quer ver se você dá glória lá fora. Aqui é fácil de identificar você porque você pula, porque você chora, porque você fala em língua, porque você se arrepio. Mas Deus está falando, eu quero que você abra a boca do campo. É lá que eu quero ver você enfrentar o leão. É lá que eu quero ver você enfrentar o urso. É lá que eu quero ver você derrubar o gigante. É no campo de batalha.